Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão e hoje vamos falar um pouco aí sobre o próximo jogo, o próximo desafio do Vasco fora de casa contra o São Paulo, um jogo aí que pode derrubar o treinador Maurício Barbieri em caso de mais uma derrota e mais uma péssima atuação do Vasco, e também vamos falar sobre a primeira crise, né, da Vasco SAF, um momento complicado, delicado, que demanda explicações da atual, né, gerência, dos executivos ali da empresa americana. A gente vai explicar um pouco aí sobre alguns assuntos, como por exemplo, clubes que o Vasco comprou jogadores que podem estar levando casos para a FIFA, atrasos de pagamentos a empresários, ao Andrei Santos e também atrasos de direito de imagens, né, de alguns jogadores do atual elenco vascaíno. E também vou falar um pouquinho sobre a situação do Barbieri. Muita gente falando que o treinador tem que ficar até o final, que é obrigação segurar o técnico, e eu vou dar minha opinião e também vou falar aí um pouco sobre o que a 777 já fez em outros clubes, né, que hoje eles comandam também o futebol. Então eu já convido você a assistir o vídeo aqui até o final, porque tem muito assunto polêmico, importante para a gente abordar. Peço aquela ajuda também, aquela colaboração de cada um de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que é vascaíno, que ainda não está inscrito aqui no canal e quer ficar aí por dentro das notícias do Vascão, quero te convidar a você se inscrever. Só que você correr lá embaixo desse vídeo, tem um botão vermelho bem grande escrito inscreva-se. Você clica nele e venha fazer parte da nossa família vascaína aqui de quase 500 mil, de quase 500 mil vascaínos no canal. E antes de começar o vídeo, vou aí trazer uma dica pra galera que tá precisando de uma grana, né? Nós temos um parceiro aqui do canal, que é a galera da Mais Ágil. Você tá precisando sacar o seu FGTS, seu fundo de garantia com antecipação para pagar alguma dívida ou para investir, de repente quer construir um sobradinho, quer fazer alguma coisa aí na sua casa, corre lá, aqui ó, no primeiro link que tem na descrição do vídeo de hoje, entre em contato com a rapaziada da Mais Ágil, que eles são muito bons, eles conseguem sacar essa grana para vocês em menos de um dia, realmente é inacreditável, é muito fácil, eu já fiz e fica aí essa dica para quem quiser fazer também. No primeiro, aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link, só você clicar lá e entrar em contato com eles, beleza? Então bora começar o vídeo falando do próximo jogo, próximo desafio, Vasco e São Paulo, na verdade, São Paulo e Vasco, jogo fora de casa nesse sábado aí, o Vasco vindo aí já numa crise, né, dentro de campo, um time que não consegue jogar futebol, um treinador que não consegue implementar um sistema de jogo ali que o torcedor fique contente, fique feliz, que agrade aí aos torcedores vascaínos. E o São Paulo aí, depois que mudou o treinador, né, saiu o Rogério Ceni, entrou o Dorival, vem crescendo de produção, não perde a 4 jogos, apesar de vir de 2 empates, a equipe ali tá mais equilibrada, o Dorival fazendo o feijão com arroz, né, conseguiu ali pegar o elenco, conversar, levar para campo, né, aquele time base, aquele time ali sem invenções, e o São Paulo tá crescendo. O Vasco vem caindo de produção, vem perdendo intensidade, vem aí cada vez mais crescendo a desconfiança, né, do torcedor, que o time não está encaixado, que o Barbieri não consegue comandar esse elenco, né, e o Barbieri pode fazer mais mudanças para a partida desse sábado, né? A gente teve informações ontem à noite que ele treinou um esquema de 3 zagueiros, 6 jogadores no meio de campo e o Pedro Raul afastado, né? Jogando lá como centroavante sozinho, né? Um pouco mais longe dos jogadores de meio de campo. Não sei se vai dar certo, um esquema que o Vasco nunca jogou nessa temporada, né? E lembrando que o São Paulo tem um jogo da Sul-Americana no meio dessa semana, né? O time vai ter que viajar para Venezuela, depois volta para São Paulo, né? Algumas pessoas de São Paulo falando que o time poderia ir com um elenco misto, né, para enfrentar o Vasco. Acho muito difícil, tá? Acho bem difícil que o Dorival leve time misto, leve time reserva a campo, até porque o São Paulo precisa vencer, precisa aí de uma vitória, tá com 9 pontos, ou seja, se o Vasco vence, empata com o São Paulo na tabela, então a tendência é que eles não levem time misto a campo, né? E como eu falei, o Barbieri podendo mudar tanto o esquema tático quanto a escalação também, né? O provável time, se jogar nesse 3-6-1, seria Léo Jardim no gol, os 3 zagueiros seriam o Léo, o Robson e o Capasso, os 2 alas, o Lucas Piton e o Puma Rodrigues, meio de campo ali provavelmente
provavelmente ele iria com 2 volantes, Jair e Rodrigo, ou o Cauã e o Jair, a mais à frente ali Alex Teixeira, e lá na frente, né, talvez, ou enfim, o Pedro Raul, e junto com o Gabriel Peck também um pouco mais centralizado ali, povoando esse meio de campo. Enfim, essa seria a escalação. Acho estranho mudar ali do dia para a noite, né, depois dessa cobrança toda. Não sei se um esquema desse daria certo, porque eu não vi o Vasco treinando, não vi o Vasco jogando dessa forma, mas enfim, é aguardar, é esperar, lembrando que em caso de derrota do Vasco, muito provavelmente o Vasco entrará na zona de rebaixamento, né? O Vasco vai entrar no Z4 ali, se um outro time lá de baixo, como o Corinthians, empatar ou vencer, automaticamente já passaria o Vasco, né? E a gente estaria entrando nessa zona de rebaixamento. E muita gente me perguntando, Mário, o Barbieri pode cair, pode ser demitido, pode jogar um chapéu em caso de uma derrota e o Vasco aí entrando na zona de rebaixamento? Pode sair sim. Muita gente fala, não, que ele vai ficar, pessoas aí cobrando, alguns canais aqui de YouTube cobrando que ele fique até o final do ano e falando que se o Vasco cair, tá tudo bem, não tem problema. É inadmissível um vascaíno falar isso aí, falar que se o Vasco cair, tá tudo bem, que o Barbieri tem que continuar. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, isso é uma falta de vergonha na cara, isso é uma falta de respeito com o torcedor vascaíno, falar que se o Vasco cair pra segunda divisão não tem problema. Não, tem que cair sim, se tem que cair, o treinador tem que cair sim, se perder não dá mais para segurar, não dá mais para segurar um treinador que não tem comando do elenco. E digo para vocês, a 777 já demitiu treinadores, como por exemplo no Genoa. O Genoa não estava bem no campeonato italiano, né? Tava ali brigando para ser rebaixado para a Série B lá do campeonato italiano, e eles trocaram de treinador, tá? Então não é algo que a 777 não tenha feito num dos seus clubes. Eles já fizeram mais de uma vez, diga-se de passagem. Então se o Barbieri demole, se o Barbieri continuar apresentando esse futebolzinho aí que vem jogando até agora no futebol brasileiro, não se surpreenda se ele cair já no próximo sábado contra o São Paulo ou nas próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, né? Porque os gringos não vão segurar a onda, não vão aí ficar segurando um treinador que não tá apresentando um trabalho positivo dentro do Vasco. E falando em 777, né? Parece que a primeira crise está instaurada dentro do Vasco, né? Ontem à noite, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe algumas informações, né, sobre pagamentos ali que não foram efetuados pelo Vasco, dívidas aí com alguns jogadores, e hoje aí tivemos mais confirmações. Os presidentes do Nacional do Uruguai e do Atlético de Tucumã da Argentina, né, deram entrevistas e falaram que podem levar o caso Vasco à FIFA. O Vasco ainda não efetuou pagamentos de algumas parcelas da compra do Capasso junto ao Tucumã e do Puma Rodrigues junto ao Nacional do Uruguai. Então ali os clubes, tanto do Uruguai quanto da Argentina, pressionando o Vasco, falando assim, ó, se não pagar, vamos levar para a FIFA. E o Vasco pode levar um transfer ban, né? O Vasco poderia não conseguir contratar jogadores na próxima janela. Outro caso que também preocupa é o fato do Vasco ainda não ter pago o Andrei Santos as parcelas que ele tem que receber da sua venda para o Chelsea, né? O Vasco vendeu o jogador para a Inglaterra, recebeu o dinheiro lá do Chelsea e ainda não repassou a parte do Andrei. Que negócio é esse, irmão? Tem que pagar o moleque tem direito, tem que entregar o dinheiro na mão dele. O Vasco aí tentando renegociar mais uma vez essa dívida que tem com o Andrei. E além disso, o Vasco também não pagou comissões para empresários, né? Alguns empresários que facilitaram negociações de compras de jogadores no começo do ano não receberam os valores ali que o Vasco tem que pagar. Então os empresários aí criticando, né, dando a entender que o Vasco está tentando dar um calote, né, por essas transferências que foram feitas. E para piorar ainda mais a situação, a informação que a gente teve hoje é que 4 jogadores do atual elenco, que são o Puma Rodrigues, o Manu Capasso, o Luca Orediano e o Alex Teixeira ainda não receberam salários referentes a direito de imagem. Segundo o Vasco da Gama, esses jogadores não receberam esses salários porque não criaram um CNPJ, né? Os jogadores não teriam ali tirado o CNPJ e por esse motivo o Vasco não teria efetuado esses pagamentos. Vou falar para vocês,
o Vasco e a 777 precisam dar explicações, precisam virar público para poder explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe. Por que não pagou o Nacional? Por que não pagou o Tucumã? Por que está tentando renegociar a dívida com o Andrei? O que está acontecendo? Situação de comissão de empresário. Por que até agora não chegou e deu ali o dinheiro que os caras têm que receber? E essa situação de direito de imagem até um pouco mais compreensível, né? Porque parece que o Vasco já pediu, né, para os jogadores tirarem o CNPJ, mas os jogadores até agora não fizeram isso e por esse motivo talvez os jogadores não tenham recebido essa grana, mas mesmo assim o Vasco precisa se posicionar, o Vasco precisa vir a público, ou através de uma nota oficial, ou o senhor Luiz Melo, que é o CEO, precisa ali fazer um vídeo, postar na Vasco TV para dar explicação ao torcedor em relação a esses assuntos aí polêmicos e conturbados que estão aí hoje movimentando o dia do Vasco. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, queria mais uma vez pedir para você compartilhar esse vídeo, que é muito importante para os vascaínos ficarem por dentro do que está acontecendo no clube. A gente está trazendo notícia, dando opinião, a gente nunca vai esconder nada de vocês aqui no canal. Se tiver coisa boa, a gente vai trazer, se tiver coisa ruim, a gente vai trazer também. Então eu peço para você compartilhar, deixar aquele joinha e se inscrever aqui embaixo no canal para dar aquela moral pra gente, beleza? Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!